Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para retomar o assunto do vídeo anterior, porque houve bastante pedidos de pessoas que eu continuasse a falar desse tema que é do seu interesse, que é o tema de falar bem em público, como falar bem em público. Então eu trouxe neste vídeo mais algumas dicas relacionadas a este tema. Mas antes de continuar falando do tema, se você está passando agora pelo canal, ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa aí o seu joinha, aperte o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo também e deixe comentários aí sobre o tema, sugestões de tema, o que você achou desse tema. Fale também se você tem dificuldade de falar em público e quais são as suas dificuldades. Então, vamos lá com mais algumas dicas para falar bem em público e para perder o medo de falar em público. Primeiro ponto deste vídeo de hoje é conquistar o direito de falar. Você deve saber que você tem direito de se expressar, não precisa ter medo. Todos nós temos direito de falar, de emitir nossas opiniões, de colocar nosso ponto de vista e, mesmo numa palestra, você tem o direito, o dever de colocar o seu ponto de vista. Mas para você falar bem em público, uma sugestão valiosa é você delimitar o assunto. Eu dizia no vídeo passado que é importantíssimo nós termos domínio do tema e gostar do tema que falamos. E às vezes, por gostar do tema que falamos, nós vamos ter certa dificuldade de delimitar o tema. Já vi muito palestrante se perder no tema porque não conseguiu balizá-lo, colocar limites na sua fala, porque abre-se leques tão grande de temas de um determinado tema que a gente corre o risco nós corremos o risco de nos perdermos no meio dele. Então, é bom colocar limite no tema. Então, a primeira recomendação desse vídeo de hoje é que você, ao falar em público, ao trabalhar um determinado tema, que você coloque limite no seu tema. Eu vou falar nesta linha, até aqui, por aqui e deixe as outras coisas, porque nós não vamos conseguir esgotar um determinado tema por mais tempo que tenhamos para falar. Por isso é bom colocar limite. Outra sugestão importante é desenvolva energia de reserva para você falar no tema. Às vezes estamos empolgados e se você tem muitas horas para falar, você pode gastar suas energias nos primeiros 30 minutos de fala. Eu me recordo que quando eu comecei a dar palestra, isso há mais de 15 anos, eu queria falar tudo que eu tinha nas primeiras horas. E às vezes eu tinha 3 dias de palestra. E o tema eu queria esgotar nas primeiras horas. Acabava me esgotando fisicamente e depois você prejudica o restante da sua palestra, da sua comunicação. Então, reserve energia, saiba como você vai conduzir aquele tema para você ter energia suficiente para ter empolgação e força para falar do tema o tempo todo. É claro que é diferente se você tem 5 minutos e se você tem 3 horas para falar. As dinâmicas são diferentes, as abordagens são diferentes. É claro que com 5 minutos você não precisa reservar energia, porque você não vai gastar energia num tema que você tem que desenvolver com 5 minutos. Mas se você tem 2 horas, 3 horas, meio-dia para falar para uma plateia, você vai ter que reservar energia, não tenha dúvida disso. Outra coisa importante, intercale o que você diz com exemplos. Eu disse isso no vídeo anterior e eu volto a reforçar isso porque é muito importante. Quando a gente ilustra, intercala uma fala com exemplos concretos, a palestra fica menos cansativa para quem está ouvindo
ela fica mais agradável, ela fica mais palatável. Por isso também, quando você for dar uma palestra, fazer uma conferência, uma pregação, reserve antecipadamente alguns exemplos que no decorrer da sua fala você vai colocá-lo. Isso ilustra bem, ajuda a palestra a ficar mais agradável. Outra sugestão importante, humanize a sua fala. Não há coisa mais desagradável do que alguém falando na terceira pessoa, não colocando vida na palavra, como se fosse um robô falando. Sabe aquelas aulas bem chatas de professores que falam mecanicamente, como se fosse um robô que cansa nos primeiros 5 minutos? Então, se você dá palestra, se você faz reflexões, se você faz pregações, procure humanizar a sua fala, colocar vida na sua fala. Os exemplos, como eu disse antes, ajudam, mas falar com o coração, falar com a emoção, isso dá um efeito diferente em quem está ouvindo. Você prende muito mais a atenção, as pessoas captam mais aquilo que você diz se você humanizar a sua fala. Depois é importante também personalizar a fala. Usando exemplos, dando nomes. As pessoas, por exemplo, você vai citar fulano de tal, dá um nome para aquela pessoa, né? Cita a pessoa. Seja uma pessoa real, seja uma pessoa fictícia, mas é bom dar nome. Isso também ajuda a humanizar a fala. Então você vai dar o exemplo da Maria José que fez isso, ou do João que fez tal coisa. Então você vai citar um nome. E isso também parece irrelevante, mas isso ajuda a humanizar e a personalizar a fala do palestrante. Você traz ela dentro de um contexto, e isso faz com que a palestra fique mais agradável. Outro ponto importante, seja específico. Vá enriquecendo a sua fala com alguns detalhes. Detalhes, às vezes, fazem toda a diferença numa fala, numa palestra. Não que você tome cuidado para não se perder nos detalhes, isso é bom ficar atento. Mas se você sabe usar os detalhes como recurso para a sua comunicação, isso também é importante. Dramatize sua fala ao empregar um diálogo. Dramatizar não é no sentido de você fazer drama, mas no sentido de você colocar vida naquela fala. Então, dramatizar uma fala, ao empregar um diálogo entre pessoas, isso ajuda a dar vida na fala. Também é um recurso bom de se usar. Demonstre visualmente aquilo que você fala. Então, se você puder demonstrar visualmente o que você fala, é importante. Existem várias formas de nós visualizarmos a nossa fala. Às vezes, os exemplos, eles já possibilitam que as pessoas elaborem na sua mente uma imagem. Antigamente, quando não havia muito recurso de comunicação, os oradores faziam isso, ilustravam de tal forma a sua fala que as pessoas elaboravam imagens na sua mente. É como ler um livro, né? Você lê um livro, um romance, por exemplo, e você vai criando imagens. Cada personagem você dá um rosto, os lugares onde esses personagens estão, você visualiza na sua memória. Mesmo que ele não haja figura no texto, na sua mente vêm as imagens. Essa é a beleza da leitura, né? A criatividade da nossa mente de criar cenários. Então, se o comunicador é bom, se o orador é bom, ele possibilita que os ouvintes criem imagens na sua mente. E isso ajuda muito a fixar
a ideia que está sendo passada. Mas hoje também, com os recursos da tecnologia, você pode usar de fato imagens, literalmente. Por exemplo, você usa imagens e PowerPoint que você pode projetar, que vai ajudar a ilustrar sua fala, isso ajuda bastante. Se você está usando um quadro, você pode desenhar no quadro alguma coisa. A memória visual ajuda muito. Há pessoas que têm memória mais auditiva, outras que têm memórias mais visuais. Se você conseguir unir as duas coisas, o auditivo e o visual, você tem muito mais possibilidade de comunicar sua mensagem, de ser agradável na sua fala e de poder passar a mensagem que você tem como objetivo. Então, demonstre visualmente aquilo que você fala. Outro ponto importante, use palavras concretas e familiares que ajudem a criar essas imagens. Então, na comunicação tem isso também. Se o orador é bom, ele vai usar palavras não abstratas, palavras concretas e que tenha familiaridade, que as pessoas conheçam. Porque também se você usar palavras fora do contexto do seu público, eles não vão conseguir, vai ter mais dificuldade de elaborar essas imagens. Então, essas palavras têm que possibilitar imagens familiares. Outro ponto importante é vitalizar a fala, dar vida à fala. Então, escolha assuntos que você encare com seriedade. Assuntos que você fala, esse vale a pena falar. Se você não acreditar no tema que você fala, você não vai conseguir passar a sua mensagem. Você pode até passar tecnicamente uma mensagem. Nós podemos falar de qualquer tema que nós nos prepararmos, estudarmos. Porém, se você consegue ter seriedade naquele tema, gostar daquele tema, você vai passar com muito mais eficácia a mensagem para o seu público. Recorde sua experiência com o tema. Penso que isso ajuda muito também você trazer memória. Já trabalhei esse tema antes, agora antes de começar minha fala, eu faço uma breve memória do tema e aí eu agrego elementos novos nesse tema que vou abordar. E outro ponto importante é agir com sinceridade. As pessoas percebem a nossa sinceridade na fala. Então não represente papéis. Não invente coisas, seja sincero na sua fala. A sinceridade, ela é transparente na nossa fala, então procure ser sincero na sua fala. Compartilhe sua fala com o público. E para compartilhar a fala com o público, a gente precisa da interação do público. Possibilite que as pessoas interajam. Se as pessoas interagirem, fica muito melhor de trabalhar. Eu não consigo entender pessoas que gostam de falar sem a interação da assembleia, sem a interação da plateia. É claro que numa missa é difícil isso, se tem muita gente, haver interação, até porque você tem um tempo limitado para uma pregação, para uma homilia, para um sermão. Mas se você está numa palestra de modo descontraído, informal, você pode permitir que a assembleia interaja, que o público interaja com você fazendo pergunta. Então fale tendo em vista o interesse dos seus ouvintes, né? Isso também é uma coisa bastante séria, delicada, que nem sempre isso dá certo. Às vezes as pessoas, vou citar um exemplo pessoal, né? Me chamam para uma palestra em tal lugar, e aí aquela palestra é destinada a um público que não tem interesse, porque alguém pediu para falar daquele tema. E aí o público não tendo interesse, ele não vai ter essa receptividade. Eu vou citar um exemplo concreto, eu já tive numa diocese certa vez, o bispo havia me pedido para falar de um determinado tema, era do interesse dele, ele gostaria muito que os seus padres na sua diocese se inteirassem daquele tema, mas infelizmente o tema não era do interesse dos padres.
Os padres foram porque o bispo convocou, só que você percebia nitidamente, nos primeiros 15 minutos de fala, que havia um desinteresse total do tema, e eu fiquei muito preocupado, porque era mais de um dia de palestra, de curso, né? E os padres não estavam interessados. Então isso é muito chato, é muito desagradável. Agora, quando o público está interessado, é diferente, porque isso contagia também o palestrante. Eu sinto quando a Assembleia está interessada no tema e sinto quando ela não está interessada. Há essa interação natural para quem está acostumado a dar palestras, sabe quando as pessoas estão interessadas e quando elas não estão. Você sabe pelo olhar, pela postura, pelo comportamento dela, como ela se senta na cadeira, como ela te olha ou como ela não te olha. Então, tudo isso dá para você perceber se há um interesse ou não. Então, quem está acostumado, é claro que se você está começando agora a dar palestra, você não vai perceber isso, que você está ensimesmado, preocupado só com você. Mas depois, com a experiência, você vai conseguir enxergar o outro e vai perceber quando o outro tem interesse e quando o outro não tem. Por isso é importante falar para uma plateia que esteja interessada. Outra técnica importante para prender a atenção é fazer elogios às pessoas, mas que os elogios sejam honestos, elogios ao público. Então você pode, é claro que você não vai chegar numa palestra fazendo elogios porque você não conhece, mas existem até umas formas de você elogiar sem mesmo conhecer. Mas se você tem a oportunidade de fazer alguns elogios ao público que está assistindo, isso cativa o ouvinte, porque é bom saber que as pessoas nos valorizam. Isso serve para qualquer ser humano e não é só uma técnica, é algo bom de se fazer. Então procure fazer elogios e que esses elogios sejam elogios sinceros, elogios honestos. Identifique-se com o seu público. Tem que haver essa empatia entre o palestrante e o público. Para você ter uma boa comunicação, é preciso que haja essa empatia entre o público e o palestrante, o conferencista, aquele que fala. Faça com que o público, então, participe da sua fala. Havendo essa empatia, fica muito mais fácil de interagir, do público participar da sua fala, interagir com você. Também é importante ser modesto. Não chegue demonstrando muita sabedoria, ou melhor, muita arrogância. Ser modesto, ser humilde, ajuda também você a se comunicar melhor, a angariar a simpatia do seu público. Porque se você chegar com uma certa arrogância, já de imediato vai se colocar uma barreira e aí fica muito difícil a comunicação. Então essas são algumas sugestões que eu trouxe nesse vídeo, são dicas, na verdade, para ajudar a falar aqueles que têm dificuldade a falar em público, a dar uma palestra, fazer uma conferência, trabalhar um tema. Então, é uma continuidade daquilo que eu falei no vídeo anterior, um complemento. Tem outros temas também que podem ser abordados, como algumas pessoas me pediram para trazer também novas abordagens. Eu trouxe aí uma continuação do vídeo anterior sobre como falar em público, algumas dicas para falar bem em público a partir de experiências pessoais e também de experiências de manuais, de livros que eu tenho lido. Eu procuro ler bastante livros nessas áreas de comunicação, de técnica de comunicação, para a gente ir aperfeiçoando isso, até porque essa é uma ferramenta de trabalho que eu tenho, que é de comunicação. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, claro, aquilo que eu disse no início, se você não se inscreveu ainda, se inscreva nele, ajude a divulgar. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.